Pessoal, na aula passada nós começamos a falar sobre o contrato de mandato, tá? Então nós vimos lá o conceito do contrato de mandato, nós vimos as partes, características, objeto do contrato de mandato, questão do subestabelecimento, da forma. E agora nós vamos dar sequência a isso, pessoal, começando agora com as espécies de mandato. Espécies de mandato. Veja, pessoal, que existem várias formas de eu classificar o mandato, tá? Dentro dessas várias formas, pessoal, a primeira forma que nós temos aqui é a questão do mandato individual. O que vai ser o mandato individual, pessoal? É aquele normal, né? Aquele onde eu vou ter apenas um mandatário. Aqui não tem muita dificuldade, não tem muito o que falar, tá? A questão mesmo, pessoal, tá aqui. Mandato conjunto. E depois, nos próximos que a gente vai ver. O que é um mandato conjunto, pessoal? É aquele que é outorgado a mais de uma pessoa. Ou seja, pessoal, eu vou ter mais de um mandatário para cumprir esse mandato. Então, eu tenho mais de um mandatário para cumprir esse mandato. E aí, então, eu vou aplicar o que está lá no artigo 672. E esse artigo 672, pessoal, vai falar para nós aqui 4 formas de se manifestar esse mandato conjunto. Ele vai ser solidário, conjuntivo, fracionário e sucessivo. Então, pessoal, o mandato conjunto, ele pode se manifestar sobre essas 4 formas aqui. Certo? Vamos lá para o artigo 672. O que ele fala? Sendo 2 ou mais os mandatários nomeados no mesmo instrumento, qualquer deles poderá exercer os poderes outorgados, se não forem expressamente declarados conjuntos, nem especificadamente designados para atos diferentes ou subordinados a atos sucessivos. Se os mandatários forem declarados conjuntos, não terá eficácia o ato praticado sem interferência de todos, salvo havendo ratificação, que retroagirá a data do ato. Então, olhem aí, pessoal. Nós temos nesse artigo aí as 4 espécies de como que a gente vai falar, do mandato conjunto. Tá? Então, a gente vai ter as 4 espécies do mandato conjunto nessa situação aí. Primeira espécie, pessoal, que é o mandato solidário. Mandato solidário. O que vai ser o mandato solidário, pessoal? É a regra. Tá? É o mandato regra. Nele, pessoal, cada mandatário pode exercer os poderes do mandato separadamente. Tá? Por isso, solidário o nome. Porque cada um pode exercer todos os poderes separado, sem precisar da assistência, sem precisar do auxílio do outro. Essa é a regra. Tá? Exceção, pessoal. Aí nós temos 3 exceções. As 3 exceções devem estar mencionadas expressamente, tá? Não havendo menção, nós vamos para a regra, tá? Então, esse aqui é exceção, tá? Deve constar expressamente, tá? E esses daqui também. Deve constar expressamente e deve constar expressamente, tá? Então, tirando o primeiro, que é a regra, que não precisa constar expressamente, os demais todos devem constar expressamente do contrato. O mandato conjuntivo ou concomitante, pessoal, é aquele onde todos devem exercer o mandato conjuntamente. Todos devem exercer o mandato
conjuntamente. Veja, pessoal, que é diferente do anterior. Aqui, cada um poderia exercer o mandato separadamente. Aqui, todos devem exercer conjuntamente. E aí, pessoal, nós temos a regra que está lá no artigo 672. O ato não terá eficácia se todos não interferirem no negócio. Todos os mandatários devem interferir no negócio, senão o ato não terá eficácia. Certo, pessoal? Essa é a regra. Exceção, salvo se houver ratificação dos demais mandatários. Certo, pessoal? Beleza? Dúvidas? E essa ratificação vai retroagir à data do negócio, efeito ex tunc. A terceira espécie que nós temos aqui, pessoal, é o mandato fracionado, fracionário ou fragmentado. Também é exceção, deve constar expressamente, pessoal. E aqui é exceção, tá? Né? Quando os mandatários são designados para atos diferentes, pessoal. Então, ele vai ser fracionado quando eu tenho mais de um mandatário, cada um vai ter uma responsabilidade no mandato, tá? Então, cada um vai ter atos que vai ter responsabilidade no cumprimento do mandato. Às vezes é para comprar duas casas. Então, eu tenho dois mandatários, o mandatário A vai comprar a casa X, o mandatário B vai comprar a casa Y, tá? Então, eu vou separar o cumprimento do mandato entre os mandatários. Por isso, o nome fracionário, tá? E, por fim, pessoal, o último, o mandato sucessivo, é aquele onde eu vou ter designados vários mandatários para atos sucessivos. Tá? Designar vários mandatários para atos sucessivos. Então, primeiro vai cumprir um ato por mandatário A, depois vai cumprir o outro ato pelo mandatário B. Tá? Então, também nós temos essa forma aqui. Esse aqui, o fracionado, pessoal, eu já vi acontecer, mas esse aqui eu nunca vi. Mas a classificação que mais importa é essa daqui, pessoal. Mandato extrajudicial e mandato judicial, tá? Mandato extrajudicial, pessoal, é o que a gente está estudando aqui, tá? É o tradicionalmente conhecido como procuração ad negocia, procuração ad negocia ou mandato ad negocia, tá? Popularmente conhecido assim, que é o mandato, pessoal, para a prática dos atos da vida civil, né? Atos e negócios da vida civil. Então, eu preciso que alguém compre uma casa para mim, mandato ad negocia. Preciso doar uma casa, mandato ad negocia. Preciso entregar um documento, mandato ad negocia. Preciso receber um documento, mandato ad negocia. Tá? Então, qualquer ato que envolve aí a vida civil em geral. Esse aqui é o que a gente está estudando, tá, pessoal? Isso aqui, basicamente, é o que a gente está estudando. A questão mesmo, pessoal, é aqui, o mandato judicial, que, na verdade, pessoal, a disciplina dele hoje não está no Código Civil. A gente já vai ver isso. Mas o que vai ser o mandato judicial? O mandato judicial, pessoal, é quando eu tenho um contrato de mandato celebrado com um advogado para patrocinar uma causa, pessoal. E aí, então, se promover a representação judicial do cliente no processo, seja como autor, seja como réu, ou seja como um terceiro interessado. Tá, pessoal? Então, o mandato judicial é o que autoriza o advogado a trabalhar no processo. E aí, então, pessoal, não confundam o mandato com prestação de serviço. Se é para meramente uma consultoria jurídica, prestação de serviço. Se é para elaborar um parecer, prestação de serviço. Agora, se é para entrar com o processo, mandato. Tá, pessoal? Muitas vezes existe o contrato de prestação de serviço e o contrato de mandato. É porque o advogado vai prestar um serviço e, em cima disso, ainda vai celebrar um contrato de mandato. Então, pode haver os dois contratos. Tá, pessoal? Mas que fique bem claro.
Que o mandato é apenas e tão somente para autorizar o advogado a trabalhar no processo. Então, pressupõe a existência de um processo. Se for para fazer um acordo extrajudicial, pessoal, não é procuração ad judicia. Vai ser ad negocia. Tá, pessoal? Junto com uma prestação de serviço. Certo, senhores? Dúvidas? Ok. Veja, pessoal, como eu disse para vocês, o Código Civil de 1916 tratava do mandato judicial. Até porque naquela época, pessoal, não tinha lei processual que regulasse isso, né? Mas em 1973, o Código de Processo Civil e depois em 2015, pessoal, regula a parte de mandato judicial. Então, pessoal, em 2002, o legislador entendeu que não caberia mais ao direito civil disciplinar o mandato judicial. E foi por isso que dispôs, então, lá no 692, dentro da seção mandato judicial, que o mandato judicial fica subordinado às normas que dizem respeito constantes da legislação processual e, supletivamente, às estabelecidas neste Código. Então, olhem lá, pessoal, que pelo Código Civil, agora, a norma que vai regular o mandato judicial é o processo penal e civil. Então, o processo penal e civil, pessoal, Código de Processo Penal e Código de Processo Civil é quem vão regular o mandato judicial dentro dos seus respectivos processos. No âmbito do processo civil que mais interessa para nós aqui, pessoal, está lá no artigo 103 a 112 do Código de Processo Civil, tá? Lembrando também, pessoal, que deve observar as normas relativas à OAB, né, Estatuto do Advogado e o Código de Ética, tá? E, supletivamente, nós vamos ter a aplicação do Código Civil, ou seja, pessoal, o Código Civil só vai ser aplicado se o Código de Processo Civil ou Penal não disciplinarem. Certo, pessoal? Então, só vou aplicar aí o Código Civil supletivamente. Sobre isso aqui, pessoal, um aspecto que interessa bastante para o direito civil, está lá no artigo 105 do Código de Processo Civil, pessoal. No mandato judicial, nós temos dois tipos de cláusula. A cláusula ad judicia, que vocês vão usar muito, tá, pessoal? Cláusula ad judicia e cláusula extrajudicia. Então, dá uma olhadinha lá, pessoal, no Código de Processo Civil. Olhem lá, pessoal. A procuração geral para o foro outorgada por instrumento público ou particular e assinada pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo. Essa aqui, pessoal, é a procuração judicial com cláusula ad judicia, tá? Então, o que é essa cláusula ad judicia aqui, pessoal? É o mandato regra, tá? Ou seja, aquele que vai dar ao advogado, vai outorgar aos advogados poderes gerais de foro, autorizando ele a atuar em todos os atos processuais necessários para o bom desempenho da advocacia. Tá? Então, todos os atos do processo são autorizados pelo mandato ad judicia. Só atos do processo. Tá, pessoal? Nada além disso. Ok? Essa é a regra, pessoal. A sequência do artigo vai trazer para nós a exceção, que é a cláusula extrajudicia. O que é essa cláusula extrajudicia, pessoal? É aquela cláusula que vai conferir poderes amplos para o advogado. Então, pessoal, além do advogado atuar em todos os atos do processo, ele também vai poder atuar em atos que a parte deveria praticar pessoalmente. Então, vai ultrapassar os atos processuais e vai atingir atos até mesmo de direito material. Esse tipo de situação, pessoal, deve estar expressamente previsto. Olhem lá, na sequência do artigo.
exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica que devem constar na cláusula específica. Então, olhem aí, pessoal, que eu tenho aí uma série de situações que envolvem, inclusive, atos de direito material, como, por exemplo, confessar, reconhecer procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar, receber e dar quitação, aquele poder que eu falei para vocês, que tem que tomar muito cuidado, tá? E firmar compromisso arbitral. Certo, pessoal? Então, para o advogado exercer esses atos aí, precisa da cláusula extrajudicial e tem que estar expressamente previsto no mandato e na procuração. Por fim, pessoal, a extinção do mandato está lá no artigo 111 e 112 do Código de Processo Civil, tá? Do mandato judicial. A gente não vai ver agora, pessoal, porque envolve bastante norma processual, só para vocês terem anotado aí, porque, como eu disse, provavelmente vocês já devem ter visto isso no processo civil. Pluralidade de mandantes. Pluralidade de mandantes. Veja que até aqui, pessoal, nós vimos pluralidade de mandatários. A gente não tinha visto ainda pluralidade de mandantes. O que vai ser essa pluralidade de mandantes, pessoal? Quando nós temos mais de um mandante, né? Mais de um mandante, tá? Quando nós temos mais de um mandante, então, nós temos pluralidade de mandantes. E aí nós vamos aplicar, pessoal, o artigo 680. Olhem lá. Se o mandato for outorgado por duas ou mais pessoas e para negócio comum, cada um ficará solidariamente responsável ao mandatário por todos os compromissos e efeitos do mandato, salvo direito regressivo pelas quantias que pagar contra os outros mandantes. Então, vejam aqui, pessoal, que o artigo 680 institui a regra da responsabilidade solidária entre os mandantes. Significa dizer que cada mandante ficará responsável solidariamente pelos atos praticados pelo mandatário. Tá, pessoal? Então, se o mandatário comprar uma casa em nome de 3 mandantes, o mandatário comprou uma casa em nome de 3 mandantes, e aí, então, o mandante A foi obrigado a pagar. Por quê? Ele é obrigado a pagar 100%? Sim. Por quê? Porque é solidariedade. Tá? Logicamente, pessoal, que o artigo 680 resguarda o direito de regresso para aquele que for obrigado a pagar tudo ou indenizar em caso de prejuízo e tal, essas coisas assim. Tá? Então, há o direito de regresso e, na verdade, pessoal, isso aí é norma da solidariedade, né? Então, se aplicam as normas da solidariedade. Aí eu vou aplicar as normas da solidariedade que vocês viram lá no terceiro semestre. Conteúdo do mandato, pessoal. Quando a gente fala do conteúdo do mandato, a gente pode dizer, pessoal, que as partes elas são livres para estipularem aí o conteúdo desse mandato no sentido de estabelecer limites e as balizas, as instruções que o mandatário deverá cumprir dentro da ideia do mandato. Tá? Então, dentro do princípio da autonomia da vontade, as partes são livres, né, para estipular esses limites e balizas, logicamente, pessoal, respeitando as observações ali que nós vimos em relação ao objeto do mandato. Tá? Respeitando isso, as partes são livres para estipular os limites e balizas de cumprimento desse mandato. Tá? Em relação a isso, pessoal, 2 artigos que nós devemos observar. Primeiro, o artigo 662. Artigo 662. O artigo 662, pessoal, vai trazer uma regra importante para nós. Olhem lá. Aqui. Os atos praticados por quem não tenha mandato ou o tenha sem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados,
salvo se este os ratificar. Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa ou resultar de ato inequívoco e retroagirá à data do pagamento. Então, olhem lá, pessoal. Aqui nós temos a seguinte regra. Os atos praticados, porque não é mandatário, ou praticados acima dos limites impostos no mandato, não são eficazes. Traduzindo, não obrigam o mandante. Tá? Vou colocar aqui. Não obrigam o mandante. Exceção, pessoal, a essa regra. Exceção. Salvo se houver ratificação. Tá, pessoal? Então, a regra é que se eu não tenho mandato ou eu exerço um ato que ultrapasse os limites, os poderes que eu tinha no mandato, esse ato não vai obrigar o mandatário, o mandante. Tá? A não ser que haja ratificação pelo mandante. Tá? Essa ratificação, pessoal, que pode ser, ela pode ser expressa quando o mandante declara que ratifica o negócio, confirma o negócio. Né? Se o negócio foi bom para ele, por que ele não vai confirmar? Né? Então, ele ratifica. Ou tácita, pessoal. Ratificação tácita. Tá? Quando que eu vou ter a ratificação tácita, pessoal? Quando resultar de um ato inequívoco praticado pelo mandante, que vai demonstrar que ele aceitou, que ele ratificou, que ele confirmou o negócio celebrado. Por exemplo, pessoal, eu falo para o mandatário comprar a casa A, o mandatário compra a casa B. Tecnicamente, pessoal, ele fugiu das instruções do mandato? Eu sou obrigado a pagar essa casa? Entenderam, pessoal? Agora, eu vou lá e pago. Eu sei que ele comprou a casa errada e eu pago a casa. O que significa isso, pessoal? Ratificação tácita. Por quê, pessoal? Porque a atitude dele é um ato inequívoco de quem está confirmando o negócio. Se eu não queria, se eu não concordei, se não era aquilo que eu queria, eu não vou pagar. Agora, eu fui lá e paguei. A ratificação, logicamente, tá, pessoal, tem efeito ex tunc, tá? Efeito ex tunc. Nas duas situações, a ratificação vai ter efeito ex tunc. Continuando, artigo 665. O mandatário que exceder os poderes do mandato ou proceder contra eles será considerado mero gestor de negócios, enquanto o mandante lhe não ratificar os atos. Então, olhem aí, pessoal. Nessa situação aqui, se o mandatário exceder o mandato ou proceder contra os limites dele ou contra as instruções, ele será mero gestor de negócios enquanto não se ratificar os negócios celebrados. Tá, pessoal? Dúvidas? Enquanto não se ratificar, então, ele é considerado meramente um gestor de negócio. Quem pode ser mandatário, pessoal? E quem pode ser mandante? Quem pode ser mandatário e quem pode ser mandante? Mandatário. Vamos lá. Resposta dessa pergunta, pessoal. Primeiro está lá no artigo 654. Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante. Então, olhem aí, pessoal. Quem pode ser mandante, pessoal? Quem pode ser mandante, artigo 654.
Todas as pessoas capazes podem ser mandantes e outorgar mandato particular. Tá, pessoal? Então, todas as pessoas capazes podem ser mandante, ok? Agora, quem que pode ser mandatário, pessoal? O artigo do demônio, artigo 666. O maior de 16 anos e menor de 18 anos, não emancipado, pode ser mandatário, mas o mandante não tem ação contra ele, senão de conformidade com as regras gerais aplicáveis às obrigações contraídas pelos menores. Olhem aí, pessoal. Artigo 66, então. Capacidade para ser mandatário, pessoal. Capacidade para ser mandatário. 16 anos. Tá, pessoal? 16 anos. Só que, em relação a isso, quando o mandatário for entre 16 e 18 anos, nesse caso aqui, pessoal, o mandante não tem direito de ação contra o mandatário em caso dele praticar algum ato danoso no cumprimento do mandato. Então, olha que o mandante não tem ação contra eles. Tá? Então, essa é a regra. Regra. O mandante não tem direito de ação contra o menor. Exceção, pessoal. Exceção que é a partezinha final. Salvo as regras de indenização em relação a menores. Então, olha lá, ó, aqui nessa partezinha final. Salvo a aplicação das regras das obrigações contraídas por menores. Ou seja, pessoal, o menor esconder a idade. Regras aplicáveis a menores que contraem obrigações. Por exemplo, o menor, ocultar a idade maliciosamente. Tá? Então, nessa situação, o menor vai responder. Então, veja, pessoal, que em relação ao mandatário, ele pode ter, no mínimo, 16 anos. Então, a capacidade para ser mandatário é de 16 anos. Só que se o mandatário tiver entre 16 e menos de 18, maior, vamos mudar aqui, maior de 16 e menor de 18. A regra, pessoal, é que o mandante não tem direito de ação contra o menor. Por exemplo, uma ação de indenização, o mandante não tem direito. A não ser que o mandatário, lá, o menor, tenha escondido a sua idade maliciosamente. Aí ele vai ter direito de ação. Direitos e obrigações das partes. Primeiro, vamos às obrigações do mandatário, que passa a ser direitos do mandante. Tá? Obrigação do mandatário, né, passa a ser direito do mandante. Veja que o código, pessoal, ele divide obrigações do mandatário, do 667 ao 674, e obrigações do mandante, do 675 ao 681. A gente vai começar agora. Então, 667, uma parte dele a gente já viu, pessoal, que é essa situação aqui em relação ao subestabelecimento, a gente já viu. Então, a gente só vai ver essa parte aqui que a gente não viu ainda. Tá? Então, olha lá. O mandatário é obrigado a aplicar toda a sua diligência habitual na execução do mandato e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua. Então, veja, pessoal, que é direito do mandante exigir, e obrigação do mandatário, né, cumprir regularmente o mandato, com toda a sua diligência, tá, pessoal? Ok? Então, é obrigação do mandatário cumprir o mandato com toda a diligência. E, se provocar danos pela falta desse cuidado, por culpa sua, ele, então, deve indenizar. Certo, pessoal? Ok? Então, um mandatário que causar danos por falta do dever de diligência, com culpa aí, né? Então, ele é obrigado a indenizar.
Outro artigo que a gente tem que considerar aqui também importante, pessoal, o artigo 668. O mandatário é obrigado a dar contas da sua gerência ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do mandato por qualquer título ou que seja. Então, veja, pessoal, que o mandatário é obrigado a transferir ao mandante todas as vantagens que obtiver no cumprimento do mandato. E lá do outro, pessoal, consequência disso, o mandante tem o direito de exigir contas do mandatário. Tá, pessoal? O mandante tem direito de exigir contas do mandatário. O que é exigir contas? Prestação de contas, né? Essa prestação de contas, pessoal, pode ser diretamente, de forma voluntária, ou seja, o mandante pede a prestação de contas, o mandatário presta as contas, de forma voluntária. E pode ser mediante ação judicial também, né? Uma ação chamada ação de exigir contas. Essa ação aqui, pessoal, é uma ação de procedimento especial que é regulado pelo artigo 550 a 553 do Código de Processo Civil. Tá? Vocês vão estudar lá no 7º semestre essa ação aqui. Então, pessoal, ela pode ocorrer aí, né, para obrigar o mandatário a prestar contas do cumprimento do mandato. Tá? As despesas, os lucros, tudo que ele tiver aí. Então, eu posso, como mandante, exigir a prestação de contas. Artigo 673. O terceiro, que, depois de conhecer os poderes do mandatário, com ele celebrar negócio jurídico exorbitante do mandato, não tem ação contra o mandatário, salvo se este lhe prometeu ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Então, olhem aí, pessoal. A regra que nós temos aqui. O terceiro que celebra negócio com o mandatário, após conhecer os poderes do mandato, pessoal, não tem direito de ação contra ele. Tá? Então, veja, pessoal, o terceiro conhece os poderes do mandato. Está vendo que o mandatário está extrapolando esses poderes. Ele não está assumindo risco? Ele está assumindo risco. Se ele está assumindo risco, pessoal, ele não tem direito de ação, se o mandante não cumprir o negócio celebrado. Certo, pessoal? Por quê? Porque ele sabe, ele tem conhecimento de que aquele mandato não autoriza o mandatário a praticar o ato. Então, ele não tem direito de ação. Certo, pessoal? Isso é a regra. Exceção, pessoal. Salvo se o mandatário prometeu a ratificação do mandante ou se responsabilizou pessoalmente. Então, pessoal, o terceiro falou, mandatário, essa procuração aqui não está te autorizando a fazer isso não, cara. Não, fica tranquilo que o mandante vai ratificar. Fica tranquilo que o mandante vai cumprir, tá? Já está conversado já. Nessa situação, o mandatário vai responder? Sim. Outra situação, pessoal. Mandatário, não está autorizando você fazer isso aqui. Não, fica tranquilo, eu garanto. Eu garanto significa o quê, pessoal? Estou me responsabilizando. Então, pessoal, nessas duas situações, o mandatário vai responder. Eu estou igual essa figurinha aqui, ó. Na aula remota. Gente, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Socorro. Fala alguma coisa aí, gente. Participa. Socorro aí, ó. Ninguém fala nada. O professor está aqui sozinho, abandonado. Vamos lá, gente. Ai, ai. Bom, pessoal, continuando, artigo 669 agora. O mandatário não pode compensar os prejuízos que deu causa com os proveitos que, por outro lado, tenha granjeado ao seu constituinte. Olha aí, pessoal.
Impossibilidade de compensação, pessoal. Aqui a lei expressamente veda a compensação. Detalhe, a compensação legal. Vocês estudaram lá no terceiro semestre, tá, pessoal? A lei veda a compensação legal. A compensação convencional é possível, pessoal? Eu creio que sim. Por quê? Eu não posso compensar legalmente, porque a lei está proibindo. Mas, por vontade minha e do mandante, por que não compensar? Eu estou devendo dinheiro para o mandante, de indenização por uma cagada que eu fiz. O mandante está me devendo dinheiro. Por que a gente não vai compensar se a gente quiser compensar? Então, pessoal, eu entendo que a compensação convencional é possível. Tá? O que não pode, o que a lei veda no 669, é a compensação legal. Artigo 670. Pelas somas que deveria entregar ao mandante ou recebeu pelas despesas, mas empregou em proveito seu, pagará ao mandatário juros, desde o momento em que abusou. Vejam, pessoal, que se o mandatário usar o dinheiro que ele recebeu, seja para o dinheiro que ele tinha que entregar para o mandante, ou seja, dinheiro que ele recebeu para pagar despesas, pessoal, e em vez de fazer isso, ele usou em proveito próprio, nessa situação, pessoal, a partir do momento que ele usar, ele passa a dever juros para o mandante. Tá, pessoal? Ele vai passar a dever juros para o mandante. Certo? O mandatário que usar o dinheiro que recebeu em proveito próprio pagará juros ao mandante, a partir do momento que ele usou o dinheiro. Outro ponto importante aqui, gente, também, com o nosso código aqui nesse artigo 671, pessoal, tem claro o objetivo de evitar a atuação de má-fé do mandatário. Olhem lá. Artigo 671. Seu mandatário, tendo fundos ou crédito do mandante, comprar em nome próprio algo que deveria ter comprado para o mandante, por ter sido expressamente designado no mandato, terá este ação para obrigá-lo a entregar a entrega da coisa comprada. O que acontece aqui, pessoal? Eu especifiquei para o mandante comprar a casa, para o mandatário comprar a casa A, certo? E aí o mandatário viu a casa, gostou do preço e falou, opa, vou comprar essa casa para mim. E compra a casa. E não cumpre o mandato. Veja, pessoal, que o nosso mandatário agiu de má fé. E aí, nesse sentido, então, pessoal, o legislador atua para evitar essa má-fé. Falando o seguinte, ó, se o mandatário comprar algo para si, quando deveria ter comprado para o mandante vai ter ação contra o mandatário para obrigar o mandatário a entregar para ele a coisa. Por fim, pessoal, artigo 674. Embora ciente da morte, interdição ou mudança de estado do mandante, deve o mandatário concluir o negócio já começado, se houver perigo na demora. Veja, pessoal, que na verdade, morte, interdição ou mudança de estado do mandante são causas de extinção do mandato, que está aqui no artigo 682. Tá? Mas, se em caso de morte, interdição ou mudança do estado do mandante, o mandatário já iniciou o cumprimento do negócio, já iniciou o negócio, e não dá para ele esperar, né, porque pode perder o negócio. Então, nessa situação, pessoal, o mandatário termina o negócio que ele iniciou. Então, por exemplo, pessoal, o mandatário iniciou a compra e venda de um imóvel. Não tem como ele esperar o fim do inventário, ou até mesmo a nomeação do inventariante para ele concluir esse negócio. Ou nomeação de um curador, ou ele perceber que o nosso mandante perdeu a capacidade. Então, ele não pode esperar porque ele vai perder o negócio. Então, pessoal, nessa situação, ele conclui o negócio que ele começou. Ele não começa outros. Ele conclui o que ele começou. E para. Obrigações do mandante agora. Que é importante a gente lembrar, pessoal, que essa obrigação do mandante, em regra, a gente só vai analisar quando o nosso contrato for bilateral oneroso.
E quando ele é unilateral gratuito, pessoal, não tem deveres do mandante. Então, eu só vou analisar isso aqui quando há deveres do mandante. Então, uma procuração para pegar um documento, por exemplo. Cumpriu, pegou o documento, é unilateral gratuito, não tem, o mandante não tem obrigação. A não ser que eu tenha estipulado uma remuneração para isso. Aí o nosso contrato passa a ser bilateral oneroso. E um outro detalhe importante, pessoal, é que o contrato unilateral gratuito pode evoluir para um bilateral oneroso. Por exemplo, eu não estipulei uma remuneração para o cara ir lá buscar um documento para mim. Só que aí, pessoal, ele teve um problema. E ele precisou autenticar um documento. Na hora que ele foi entregar, não é pegar, na hora que ele foi entregar os documentos, a banca exigiu que autenticasse aqueles documentos. Por alguma forma, sei lá. Por algum motivo ele teve uma despesa. Veja, pessoal, que de início esse contrato era gratuito. Agora, ele vai passar a ser bilateral oneroso. Veja, pessoal, que a partir do momento que o mandatário teve uma despesa, o mandante vai ser obrigado a ressarcir ele, como a gente vai ver ali agora. Tá? Então, ele deixa de ser gratuito e passa a ser oneroso, deixa de ser unilateral e passa a ser bilateral. Imperfeito, como a gente já viu. Ok, gente? Vamos aos artigos. Artigo 675. O mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo mandatário, na conformidade do mandato conferido, e adiantar a importância das despesas necessárias à execução dele, quando o mandatário lhe pedir. Então, olhem aí, pessoal. Primeiro, o mandante é obrigado a satisfazer todas as obrigações que o mandatário contrair dentro do limite do mandato. Tá? E segundo, então, primeiro, o mandatário é obrigado a satisfazer todas as obrigações. E segundo, o mandatário é obrigado a pagar todas as despesas para cumprimento do mandato. E lógico, né, gente? Se o benefício para o mandante, não tem por que obrigar o mandatário a arcar com essas despesas, né? Então, quem quer arcar, em regra, com todas as despesas do mandato é o mandante. 676. É obrigado o mandante a pagar ao mandatário a remuneração ajustada e as despesas de execução do mandato, ainda que o negócio não surta o esperado efeito, salvo tendo o mandatário culpa. Então, olhem aí, pessoal. O mandante é obrigado a pagar a remuneração ajustada e todas as despesas do mandatário, pessoal, ainda que o negócio não dê certo. Ainda que não se feche o negócio porque não deu certo, porque deu algum problema no cumprimento ali, ainda que não feche o negócio, pessoal, o mandante é obrigado a pagar tanto a remuneração quanto as despesas. A não ser que o negócio deu errado por culpa do mandatário. Aí não. Tá? Aí não. Do contrário, pessoal, o mandante é obrigado a arcar com as despesas e a remuneração, mesmo que o negócio dê errado. 677. As somas adiantadas pelo mandatário para a execução do mandato vencem juros desde a data do desembolso. Então, olhem aí, pessoal. Vejam que o mandante é obrigado a entregar ao mandatário o dinheiro necessário para as despesas do mandato. Né? Mas, às vezes, o mandante não entrega. Ou o mandatário não sabe quanto que ele vai gastar. Ou existe uma despesa imprevisível. E não dá para o mandatário esperar o dinheiro. Então, pessoal, o mandatário ele pode desembolsar o dinheiro para pagar essas despesas, mas o mandante vai pagar juros ao mandatário a partir do momento do desembolso. Tá? Então, se o mandatário for obrigado a adiantar as despesas, pessoal, o mandante tem que pagar juros ao mandatário. 678. É igualmente obrigado o mandante a ressarcir ao mandatário as perdas que este sofrer com a execução do mandato, sempre que não resultem de culpa sua ou de excesso de poderes. Então, olhem aí, pessoal. O mandante é obrigado a indenizar
todos os prejuízos que o mandatário tiver no cumprimento do mandato, a não ser que ele tenha causado esses prejuízos, seja por culpa ou por excesso de poder. Tá? Ele excedeu no cumprimento do mandato, teve prejuízo, ou ele agiu com culpa e por isso teve prejuízo. Tá? Nessas situações, não. Tá? Do contrário, pessoal, qualquer prejuízo que o mandatário tiver para cumprir o mandato, responsabilidade do mandante. Artigo 664 e 681. Esse artigo aqui, pessoal, vai trazer para nós a ideia do direito de retenção do mandatário. Olhem lá. Essa ideia de retenção, pessoal, vai acontecer em duas situações. Primeiro, 664. O mandatário tem direito de reter do objeto da operação que lhe foi cometida, quanto baste para o pagamento de tudo que lhe for devido em consequência do mandato. Esse primeiro artigo aqui, pessoal, se refere a dinheiro ou outras coisas fungíveis. Tá? Então, o que acontece, pessoal? O mandatário recebe, em cumprimento do mandato, R$100.000. O mandante deve para o mandatário, entre remuneração e despesas, R$10.000. O que o mandatário pode fazer, pessoal? Pode reter esses 10.000 e entregar 90 para o mandante. Artigo 664. Ok? E artigo 681, pessoal. O mandatário tem, sobre a coisa de que ele tenha a posse em virtude do mandato, direito de retenção até se reembolsar do que no desempenho do encargo despendeu. Então, pessoal, vamos supor que o mandante entregou um carro para o mandatário cumprir o mandato. Ou vamos supor que o mandatário comprou uma casa para o mandante e está com a chave. O mandatário tem direito de retenção dessa coisa até que o mandante pague todas as despesas e a retribuição do mandato. Certo, pessoal? Então, nós temos essas duas situações aí, uma envolvendo dinheiro e a outra envolvendo coisa certa. Nessas duas situações, pessoal, o mandatário tem direito de retenção para pagamento das despesas no cumprimento do mandato e da retribuição do mandato. Então, a diferença entre o 664 e o 681, pessoal, eu creio, a doutrina não fala muito dessa forma, não, mas eu creio que a grande diferença aqui, pessoal, está em relação ao tipo de objeto. No 664 é coisa fungível, no 681 coisa infungível. Tá? A ideia é a mesma. E, por fim, o último artigo, 679. Ainda que o mandatário contrarie as instruções do mandante, se não exceder os limites do mandato, ficará o mandante obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, mas terá contra este ação por perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. O que esse artigo está querendo dizer, pessoal? Ele vai falar o seguinte, ó, ainda que o mandatário descumpra as instruções do mandato, pessoal, o mandante é obrigado a cumprir as obrigações assumidas se o mandatário não ultrapassou os limites do mandato. Tá, pessoal? Então, cuidado. Uma coisa é ultrapassar os limites. Ultrapassar os limites ou não tinha procuração, não tem efeito negócio. Outra coisa, pessoal, é, estando dentro dos limites, eu não cumpro as instruções. Por exemplo, é para comprar a casa A. Eu comprei a casa B. Vejam, pessoal, eu cumpri o mandato? Sim, comprei o imóvel. Mas eu segui as instruções? Não. Eu sou obrigado a cumprir esse contrato? Sim. Mas se esse negócio que fugiu das instruções causar prejuízo ao mandante, então o mandante tem direito de indenização. Então, se esse negócio que fugiu das instruções causar prejuízos ao mandante, o mandante vai ter direito à indenização. O último ponto que a gente deveria ver, pessoal, é a extinção do mandato. A extinção do mandato, pessoal, está lá no artigo 682 a 691. Vamos só ver o primeiro artigo, pessoal, só para vocês terem uma ideia, depois os demais
vocês deem uma olhadinha em casa, tá? Em casa, ó, como se estivessem, né, fora de casa. Cessa o mandato, pessoal. 1, pela revogação ou pela renúncia. 2, pela morte ou interdição de uma das partes. 3, pela mudança do estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer, e pelo término do prazo ou conclusão do negócio, tá, pessoal?